Muito bem, pessoal, aula de número 6 de resíduos sólidos, né? Nós vamos estudar hoje um assunto que tem a ver com os resíduos sólidos, só que a gente vai abranger um pouquinho mais sobre as responsabilidades civil e ambiental das pessoas que, porventura, possam se envolver em uma atividade de agressão ao meio ambiente e indiretamente falando, né, com relação ao tema da nossa disciplina. Bom, então, já iniciando nossa aula, com esse primeiro slide aqui, ó. Então, para a gente falar sobre o direito ambiental, né, nós entendemos que o direito ambiental, assim como a gente viu em aulas anteriores, é um tema relativamente jovem. Por que é um tema relativamente jovem? Porque temas como ecologia, como meio ambiente, degradação do meio ambiente, são temas que têm sido abordados, né, a partir do momento em que a revolução da indústria, né, ela se instaurou no mundo. E assim a produção em massa de alguns produtos tem acontecido, né? Então, no caso do Brasil, nós vimos na aula anterior que a partir da Constituição Federal de 88, né, e também de políticas nacionais, veja, Constituição Federal de 88, né, é um documento relativamente recente, né? Porém, nesse documento diretamente foi abordado o tema da preservação ambiental e também nas políticas nacionais de meio ambiente, recursos hídricos e recursos sólidos que a gente viu em aulas anteriores aí, tá? Então, todo esse contexto, ele faz com que a gente trace, né, um plano de fundo, um cenário, para que a gente entenda e evidencie a necessidade da proteção do meio ambiente, tá? Bom, a doutrina jurídica brasileira, é assim que é chamado, né? Ah, eu não sou da área do direito, né? Sou da área da engenharia, porém a gente lê algumas coisas relacionadas a isso. Os advogados, eles têm muito mais propriedade de falar desses assuntos do que o pessoal da engenharia, que somos nós, né? Porém, a gente consegue estudar algumas coisas relacionadas nesse sentido aí. Então, essa doutrina jurídica, ela considera o meio ambiente como um fator externo ao homem. Ou seja, ou melhor, inicialmente considerava isso, tá? Ou seja, o homem não faz parte desse ambiente, ele está alheio a isso, né? Esse paradigma já foi quebrado, já foi rebatido por pesquisadores, estudiosos dessa área, né? E, nesse sentido, nós podemos dizer que pensar que o homem não faz parte do meio ambiente já é um tema ultrapassado, certo? Então, nós fazemos, sim, parte do meio ambiente como seres humanos. Ou seja, podemos dizer que o homem, sim, integra o meio ambiente e é um ser ativo, né? É um agente ativo no meio ambiente e um fator modificador desse meio ambiente e dessa natureza, né? Então, os atos do ser humano, os atos do homem, eles podem ser danosos ou não para o ambiente, dependendo da abordagem com que este trata o meio ambiente, né? As ações do ser humano, nossa ação como ser humano, elas podem ter, então, consequências desastrosas para o meio ambiente e para os recursos naturais, né? Que são essenciais à vida, pensando aí em diversos fatores, né, no nosso planeta. Dessa forma, nesse sentido, pensando desse jeito, né, que nós somos seres importantes, ativos, né,
no meio ambiente, que dependendo do que nós, da maneira com que direcionamos a exploração ao meio ambiente, nós precisamos de mecanismos que possam nos proporcionar uma prevenção, né, do ambiente que nós exploramos e moramos, né? Ou seja, se eu não tiver mecanismos de prevenção do meio ambiente, pode ser que eu encontre dificuldades por uma exploração desenfreada desse meio ambiente, como já aconteceu no passado, e nós colhemos agora frutos negativos dessa exploração, né? Bom, então vamos começar esse assunto nosso aqui falando sobre duas coisas: o dano ambiental e a poluição, tá? Esses dois assuntos, esses dois temas, eles são diferentes, porém eles tratam de conceitos complexos. Por que eles são conceitos complexos? Porque, por si só, eles não existem, né? O dano ambiental feito pelo próprio ambiente não existe. A poluição ambiental pelo próprio ambiente não existe, né? Ou seja, tem que ter uma relação, né, entre o meio ambiente e o agente modificador desse meio ambiente, que no caso é o ser humano. Então, esse agente modificador do meio ambiente precisa determinar situações para que se estabeleçam parâmetros de preservação ambiental, tá? Bom, então, sob o olhar jurídico, o que seria o conceito abrangente aqui de poluição? Pode ser explicado genericamente como uma afronta aos limites definidos normativamente, quase sempre com base em padrões ambientais estabelecidos principalmente por meio de normas técnicas que ganharam estatura legal. Então, o que é poluição? Né? A poluição é quando degrada o meio ambiente. Mas o que é degradar o meio ambiente? Você entende que tem que ter regras para eu entender o que é degradar o meio ambiente e o que é não degradar o meio ambiente? Tá? Então, a partir dessas normativas que se estabelecem aí, é que se respaldam legalmente as tomadas de decisão e os parâmetros para estabelecer o que é ou não poluição. Tá? O tratamento referente ao conceito desse termo iniciou em decretos lá nos anos de 1960, né? Sendo inicialmente aspectos ecológicos e sociais, foram contemplados por essas normas, ecológicos e sociais. O startup dessas normativas foi justamente com esses dois assuntos aí, tá? A Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, né, ela trata diretamente aqui num dos seus parágrafos, tá? Essa é a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, né? Então, o que é poluição? A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Está vendo o que é poluição? Segundo a própria Política Nacional do Meio Ambiente, afetam desfavoravelmente a biota, ou seja, os seres vivos, né? Os animais silvestres. Tudo que envolve o meio ambiente, né? Seres vivos, né? Afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, vocês viram que poluição é aquilo que prejudica a saúde, é aquilo que prejudica economicamente e socialmente uma determinada região ou população, é aquilo que afeta os seres vivos, né, dessa localidade, aquilo que afeta as condições sanitárias e ambientais estabelecidas.
Ai, que vontade de espirrar que me deu. Bom, seguindo então. Bom, diretamente relacionado à poluição, o PNMA também estabelece o termo poluidor. Quem é o poluidor? É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por o quê? Por atividade causadora de degradação ambiental. Eu coloquei essa figura aqui, ó, porque isso daqui é muito comum. Eu viajo bastante, certo? Principalmente nas cidades vizinhas aqui. E eu vejo muito isso daqui. Pessoas jogando objetos fora, poluindo o meio ambiente diretamente nesse caso, né? Ou até indiretamente, dependendo da situação, né? Agora eu fico pensando, o que é mais assim racional a gente pensar? Eu jogar uma garrafinha dessa daí numa via, né? Ou eu guardar ela para jogar no lixo no local adequado? O que é mais racional de eu pensar, né? Eu não consigo entender a pessoa pegar e jogar isso daí no meio da rua, né? E se não for assim, vamos excluir um pouquinho o aspecto ambiental, tá? Não vamos deixar de lado, não vamos excluir assim no sentido de não pensar nisso, mas vamos deixar um pouquinho de lado. Eu fico pensando assim, ó, se eu jogar alguma coisa fora, alguém vai ter que ir lá e pegar aquilo ali, né? Alguém vai ter que, se eu sujar, alguém vai ter que limpar. E eu não consigo entender, eu fazer isso daqui. Eu já vi gente falando assim, ó, eu estou jogando isso aqui fora porque a prefeitura pega mesmo. A prefeitura pega mesmo, então eu pago meus impostos, então eu estou pagando para o pessoal fazer esse tipo de serviço para mim. Isso é, no mínimo, esse tipo de conceito, né? É, no mínimo, com uma falta de, de, uma, de um raciocínio lógico mais estabelecido, né? Porque pensar nessa forma, sem falar do meio ambiente, é, no mínimo, não considerar vários fatores que podem estar envolvidos numa prática dessa, né? Bom, quando passamos a tratar do dano ambiental, aquilo lá é poluição que a gente viu até agora. O que é o dano ambiental? Devemos compreender que é a poluição que foi causada por qualquer ação humana, tá? Então, o dano ambiental é a população causada por ação humana, culposa ou não, de um ato lícito ou de um ato ilícito, ou seja, é, eu não tinha intenção, mas eu fiz, ou eu fiz porque eu quis mesmo, né, prejudicar o meio ambiente. Não que lícito seja alguma coisa sem querer, né, não é isso, mas lícito no sentido de que eu estou seguindo as leis, mas eu estou prejudicando o meio ambiente de qualquer forma, né? Por exemplo, se eu não separar o lixo, né, na minha casa, eu não estou infringindo uma lei, mas eu indiretamente eu estou prejudicando o meio ambiente, entendeu? Fechar uma torneira, tomar banho mais demorado, né? Desperdiçar água lavando calçado, esse tipo de coisa, né? Que a gente já sabe que acontece por aí. Então, culposa ou não, que ultrapassando os limites do desprezível, promoveu alterações adversas no meio ambiente, ou seja, a degradação ambiental. Então, olha aqui, ó, esse ambiente aqui, ó, ele sofreu prejuízo ou não, né? Veja só a, a ação da pessoa que está jogando uma sacola de lixo, né? E que o efeito é o efeito cascata mesmo, né? Ah, tem lixo ali, mais um lixinho não dá nada, né? Não é assim que muita gente pensa? Então veja que isso dali é culposo, ou melhor, é doloso, né? Porque culposo é quando você tem culpa, mas não teve intenção, né? Mas o doloso não, o doloso é quando você tem intenção. E não posso acreditar que a pessoa não sabia que era errado jogar uma sacola de lixo num lugar que já está com um excesso de lixo jogado no meio da rua daquele jeito, né? Certo? Então, esse é o dano ambiental. Podem existir diversos tipos de danos ambientais.
primeiro deles seria o dano ecológico, que é a alteração adversa da biota. Aqui está vendo a tartaruga ali que está com uma telinha, né, enroscada no, no, na cabeça. Muito provavelmente, eu tinha achado vários outros, mas esse daqui é o menos impactante, tá? Muito provavelmente ela vai ter dificuldade de se alimentar, isso se ela não engolir essa própria telinha aí, né? É tipo um tecido ali, um voal, sei lá, né? Como resultado da intervenção humana. Então, o próprio ser humano ele degrada, ele polui o meio ambiente e altera a biota, né? Ele altera a vida dos seres vivos, tá? Também pode ser que possa causar dano à saúde, às atividades produtivas, à segurança, ao bem-estar, etc. Entre outros, né? E podemos concluir que não existe um conceito fixo para dano ambiental. O dano ambiental não é isso e acabou. Não. Depende de vários fatores, né? Pois, assim como o de meio ambiente, ele é aberto, ou seja, sujeito a ser preenchido casuisticamente, de acordo com cada realidade concreta que se apresenta ou interprete, tá? Não tem esse acento aqui, não. Ok? Então, aqui eu estou vendo dois exemplos aqui também, né? De degradação ambiental, né? De dano ambiental. Então, aqui seria o teste, né, de água para ver o quanto essa água é poluída ou não. E aqui eu vejo um cidadão de máscara ali, ó, e eu não consigo enxergar nem o que está lá atrás, ali os prédios que estão lá atrás, mal eu enxergo uma pessoa que está andando ali, um carro, uma moto, né? A vegetação ali de trás, e veja que não é uma distância tão longa, né? Então a poluição nesse local ali, ela está bem, bem severa, né? Bom, em relação aos danos ambientais, é necessário ressaltar também que, com a finalidade de compreender a extensão e gravidade do dano causado, existem formas de classificá-lo. O dano ambiental, existem como classificar. Por exemplo, quanto ao interesse envolvido e a sua reparabilidade, quanto à extensão dos bens protegidos e outros fatores, né? Então, frente a tudo isso que a gente está falando, a gente precisa estabelecer alguém que se responsabilize por aquele dano. Por exemplo, aquela mulher que jogou a sacolinha de lixo, quem é o responsável por aquela sacolinha que foi jogada? Entendeu? Tem um responsável. Sempre tem alguém que é o responsável por uma degradação de uma localidade. E essa pessoa que é o responsável, ela tem que responder por esses atos, né? Deveria, pelo menos. Tá? Então, o dano ambiental, nesse sentido, pensando dessa forma, ele pode ter repercussões, ou seja, ele pode ser julgado, entre aspas, a partir de âmbitos civis, administrativos e penais. Tá? Cada um deles são esferas diferentes de responsabilização por um crime ambiental. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aí em cada um deles. De acordo com o direito comum, são dois tipos de responsabilidade civil, tá? Que se desenvolveram aqui no Brasil. Né? A primeira é conhecida como responsabilidade civil subjetiva e a segunda, responsabilidade civil objetiva. Tá? A responsabilidade civil subjetiva, ela baseia-se no elemento culpa. E a responsabilidade civil objetiva independe do elemento culpa. Então, vamos ver aqui mais a fundo um pouquinho cada um deles. Então, a responsabilidade civil subjetiva se diz extracontratual pelo fato de derivar de um ato ilícito, não de um negócio jurídico. Tá? E a responsabilidade civil objetiva, se alguém introduz nesse contexto aí, uma situação ensejosa de risco ou perigo a terceiros.
ela terá o encargo de responder pelos danos a partir do risco. Os danos que decorrer, né? A partir do risco. Então, uma tem a ver com um ato ilícito e a outra tem a ver com atos que envolvam risco, perigo a outras pessoas. Por exemplo, uma bomba de um tanque de estação de tratamento de efluentes quebrou. A bomba desse tratamento de efluentes quebrou. E, para controlar o volume desse tanque, né, a administração autorizou a liberação de rejeitos diretamente em um córrego local. Os rejeitos que estavam sendo tratados, alguém da administração falou, não, pode jogar ali no riozinho ali, né? Ocasionando grande mortalidade de peixe na região. No caso apresentado, mesmo que se consideremos a responsabilidade civil subjetiva, o infrator poderia ser autuado pelo dano ambiental causado, pois houve uma ação negligente por parte da empresa ao autorizar um auto em desacordo com a legislação. Ou seja, não pode jogar resíduos, né, sem tratamento direto em córregos. Quando o administrador dessa empresa autorizou isso daí, ele cometeu um crime ambiental, certo? E ele tem que ser responsabilizado por isso. Bom, chegou gente aqui em casa, por isso que eu estou olhando para lá. A responsabilização civil encontrada no direito comum não contemplou plenamente o contexto da realidade vivenciada no direito ambiental e, dessa forma, ela sofreu alteração e passou a ser tratada como responsabilidade objetiva, fundamentada na teoria do risco integral. Então, a partir desse fator, desse momento, a responsabilização pelo dano ambiental passou a não admitir excludente de ilicitude. Não exclui essa questão de ser um ato ilícito, né? Não exclui isso. Bastando o exercício de qualquer atividade potencial de risco para caracterizar a obrigação de reparar o dano ambiental. Ou seja, estragou, tem que arrumar. É isso que está dizendo, né? Bom, então, as fundamentações jurídicas a respeito da responsabilidade civil objetiva podem ser encontradas no Plano Nacional do Meio Ambiente e tem esse parágrafo aqui, né? Se obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor, quem poluiu, né, obrigado, independentemente de existência de culpa, ou seja, não sabia que ia acontecer isso daí, não queria que acontecesse isso, né? A indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros efetuados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Então, por exemplo, tombou um caminhão de óleo diesel e esse óleo diesel vazou para um córrego próximo. Ninguém queria que acontecesse isso. Então, ninguém tem culpa de acontecer. Porém, não queria ter culpa, pelo menos, né? Porém, tem responsabilidade. Então, alguém tem que reparar o dano causado. Como aconteceu, por exemplo, agora nessas barragens, né? Que romperam lá em Brumadinho e tudo mais, né? Ninguém queria que aquilo acontecesse. Porém, o dano ambiental que aconteceu na região, inclusive eu passei por lá, perto de Mariana, né? Eu fui até Mariana porque eu queria conhecer Ouro Preto, que são do ladinho uma da outra ali, Ouro Preto e Mariana, e eu consegui enxergar, e lá são cidades assim bem altas, sabe? Lá no alto de serra e tudo mais.
e você consegue enxergar lá embaixo, assim, o caminho que o rejeito percorreu. E quando a gente passa na ponte lá, que passa pelo Rio Doce, aí você se assusta mais ainda, porque o rio virou um barro, não era mais um rio correndo, igual o Tibagi aqui, né? Não, era um barro correndo, né? Então, ninguém queria que acontecesse, porém, alguém tem que se responsabilizar. Aí tiveram vidas humanas perdidas e um dano ambiental de proporções assim, né? E eu não vou entrar no mérito da questão da engenharia civil, né? Mas existiu ali um erro de, de relacionado à engenharia civil, né? Certo? Bom, importante. A responsabilização pelo dano ambiental na órbita administrativa e penal é certa, até mesmo porque é titulado como pena e por isso deve ter sua fixação pré-determinada em lei. Entretanto, em esfera civil, aqui na esfera penal, né, em esfera civil, o rumo do processo pode tomar caminhos diferentes. Processo civil daí, né? Não criminal, civil. A lei condiciona a obrigação do poluidor em indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente. Então, quando ele caminha pelo processo civil, é só reparar com dinheiro. O penal, daí corre risco de cadeia, né? Tá? Compreendendo uma avaliação econômica do meio ambiente e, por isso, poderia ser realizado de duas maneiras. Primeiro, orientada pelo verbo reparar, ou seja, o meio ambiente será devolvido ao seu estado anterior, e segundo, orientada pelo verbo indenizar, ou seja, o pagamento equivalente ao dano causado, quando não for possível mais a reparação. Né? Também está previsto em lei a possibilidade de indenização ou reparação do que o dano ambiental causou aos terceiros. Então, são duas esferas diferentes da gente pensar como consertar aquilo que foi estragado, né? Indenizar ou reparar. Reparar, você vai lá e conserta o que estragou, né? E indenizar, paga pelo estrago que você fez. Você que eu digo, o agressor do meio ambiente, né? Mesmo que ele não tenha a intenção de fazer isso. A partir do exposto, só um pouquinho lá. A partir do exposto, podemos concluir que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, ou seja, independe da análise do ou culpa. Ah, eu não tive culpa. Ah, eu não tive intenção. Não interessa, né? Ela é objetiva. Ela tem, você tem culpa mesmo não querendo ter culpa, não tendo pensado nisso. Ou, não digo culpa, mas responsabilidade, né? Restando tão somente o enfrentamento de sua existência de que foi seu, foi o seu autor, né? Você que fez isso, né? Você é o responsável por isso. É necessário que na esfera seja rígida, que essa esfera seja rígida, frente aos danos ambientais, pois, como vimos, né? O meio ambiente equilibrado é um bem comum, ou seja, pertence a todos, né? E desse dependem muitas vidas, inclusive as de futuras gerações, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado, né? É, uma das principais leis responsáveis por determinar a conduta e ação que são passíveis de sanções penais e administrativas no direito brasileiro é a Lei de Crimes Ambientais, de 98. Esses crimes ambientais previstos na legislação são as mais graves ações danosas causadas pelo homem no meio ambiente. E vocês viram aqui que muito provavelmente o fogo que teve aqui na próxima Curiúva, né, pode ter sido criminoso, né? E existiu uma perda de particulares ali, né, de propriedades que eu não sei se a pessoa consegue se recuperar ou não. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu só sei do fato, né? E eu passo por ali sempre e eu vejo que teve uma área extremamente abrangente ali que foi queimada, né? Inclusive, não só pela beira da rodovia, mas eu caminho algumas vezes até pelo interior mesmo, estrada de chão ali, porque eu atendo algumas escolas ali, né? E eu vejo que o incêndio foi bem grande mesmo, né? Como o equilíbrio do ambiente, do meio ambiente, é uma extensão
do direito à vida, propriamente dito, atentar contra ele, fere as garantias mais fundamentais que o direito brasileiro defende. Quais são? Crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, crime contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, que também é crime contra o meio ambiente, né? Não é só porque não está lá no campo, que não é meio ambiente, a cidade é um ambiente também, né? E crimes contra a administração ambiental. Então, esses são os delitos que podem ser causados a partir da legislação. Dentre os crimes ambientais mais próximos são aqueles que são relacionados à fauna, flora e poluição, ou seja, animais, vegetação e a própria poluição em todas as suas esferas. Né? Podemos citar alguns, como, por exemplo, contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória, roubo de animais, caça ilegal, pesca ilegal, destruir ou danificar a floresta de preservação permanente, como a gente vê aqui, por exemplo, né, nessa fotinha aqui, ó, o desmatamento, a poluição que possa provocar danos à saúde, entre outras situações, como, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Doce, né? O rio, ele estava mais ou menos assim quando eu passei lá em Mariana, Minas Gerais, né? E quando eu vou viajar, pessoal, só como curiosidade, tá? Eu gosto de viajar de carro, porque eu gosto de ir passeando. Eu não vou de avião. Ah, vou pegar o avião em Curitiba, eu vou até Salvador e daí volto. Não, eu gosto de ir de carro. Vou cortando essas estradas aí, né? E é uma aventura aí, bem legal. Cansei de fazer almoço na beira da estrada, igual caminhoneiro aí, porque eu acho mais divertido, assim. E levo minha turminha também, né? Os crimes contra o ordenamento urbano, patrimônio cultural. Lembra o que aconteceu no Museu Nacional há algum tempo? Eu não sei dos desmembramentos e maiores detalhes sobre o que aconteceu, né? Se foi criminoso ou não, ou se foi descuidado, né? Por falta de manutenção. Mas nós perdemos um patrimônio cultural irreparável. Não tem como reparar. Assim como a própria história, né? É, como o Museu de Alexandria, né? O museu não, a Biblioteca de Alexandria, né? Se ela não tivesse tido um incêndio, talvez muitas respostas, né? Da história antiga, da antiguidade, de coisas que se fazem lacunas hoje na história da humanidade, a gente teria nessas literaturas que tinham nessa biblioteca lá, mas foram perdidas a partir de incêndio, né? Tá certo? Muito bem, pessoal. Essa primeira aula eu termino aqui.